Olá! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Como é bom você me deixar entrar na sua casa com a palavra de Deus. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aleluia. Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é digno de toda honra, de toda glória. Eu sou a evangelista Patrícia, estou muito feliz. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Tá caindo uma chuvinha agora para dar uma refrescadinha. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu sou a evangelista Patrícia, tá? Me segue lá, procura lá Evangelista Patrícia, vamos seguir em Cristo Jesus. Nós hoje estamos aí mais uma vez lendo aí a palavra do Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, inteligência para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Não existe outro, há somente um Deus, há somente um Senhor, o resto é balela, tá? Então há somente um Deus, há somente um Senhor. E aquele que serve a Deus, bem feliz é aquele que serve a Deus. Até na tribulação ele vai bem. O Senhor é com ele por onde quer que ele andar. Amém? O Senhor, ele nos acompanha. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Tec na telinha aí, gente. Vamos estar aí ao vivaço mesmo. Deus, ele é fiel, justo e verdadeiro. Amém? Então vamos estar aí lendo o quarto capítulo de Esdras. É o 15º livro da Bíblia. Nós vamos estar aí comentando com vocês o capítulo 4. Relembrando, né, gente, que no capítulo 3, no capítulo de ontem, o pessoal ficou tão alegre, mas tão alegre. Muitas pessoas sobreviveram ao cativeiro durante 70 anos, né? Quando o povo foi despachado pelo rei Ciro para voltar para Jerusalém. A demarcação de território era fazer o templo. Eles tinham que fazer o templo, e quando fizesse o templo, o povo ia acreditar, ia vir. O rei Ciro perguntou quem queria vir, mas lógico que tudo foi a mão de Deus. Dionísia está aí, David Farias está aí, Deus abençoe. Oração em nome de Jesus, vou estar orando em Cristo Jesus, tá? E aí, gente, de maneira que é assim, o povo estava tão alegre com a pedra, com o fundamento do templo, que foi quando nós construímos, tem que fazer o fundamento, o alicerce. E o povo ficou tão feliz, mas tão feliz com o fundamento do templo. Aquele templo antigo que Salomão tinha feito, foi destruído por Nabucodonosor, né? Aí eles ficaram tão felizes, mas tão felizes. Ficaram pessoas idosas também que não morreram. Foram 70 anos lá no exílio babilônico, que depois o rei Ciro eles passaram a ser escravizados pelo rei Ciro, que Deus tocou no coração do rei Ciro para que ele mandasse eles de volta. Que foi tão de maneira forte que muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em voz tão alta quanto a sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos e alegrias. Foi tão alto que você não sabia discernir se era a voz de choro ou de riso, porque todos estavam muito alegres. Grandes gritos, que se ouvia de longe os gritos. Então, de alegria. E às vezes você vai dar um grito para Deus, as pessoas chamam você de louco, mas para time de futebol todo mundo dá um grito, né? Todo mundo, nossa, pessoa, misericórdia, Deus não está pedindo para matar ninguém, mas tem gente que até mata, o torcedor até mata um ao outro por causa de futebol. Mas se você dá um aleluia, um glória a Deus na rua, as pessoas te chamam de louco. E aqui, gente, encerra o capítulo 3 assim. Aí entrando no capítulo 4, Davi Farias, eu vou orar por você, tá?
ouvindo os adversários, eles estavam lá com o alicerce pronto, ficaram muito felizes, né? Eu lembro que quando eu bati a laje, nós batemos a laje aqui em casa, parece que eu ia ter um... Gente, minha língua começou a enrolar. Eu não estava acreditando o que estava acontecendo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não acredita que está acontecendo. É a mão de Deus. É a mão de Deus, né? E aqui, os inimigos, no capítulo 4 de Esdras, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, porque era a tribo de Benjamim de Judá, né? Que os que voltaram do cativeiro edificaram ao Senhor o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de famílias e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Porque nessa época a Babilônia já estava dominada pelo rei da Pérsia, o rei Ciro. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá e inquietando-os ao no edificar. Como eles falam, eles não aceitaram nossa ajuda, nós vamos atrapalhar. E então eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado do rei Dario. Então eles perturbaram. Obrigado aí, gente, Deus abençoe. Então eles falaram assim: já que não quer ajudar, nós vamos atrapalhar. É igual uma disputa política, né? Um político fica querendo achar o erro do outro para perturbar. Mas a gente não deveria fazer isso, né? Aqui, como eles não puderam ajudar, aí nós vamos atrapalhar. E eles inquietaram até os dias que Ciro, o rei da Pérsia, morreu, até o reinado de Dario. Dario agora era o rei da Pérsia. No princípio do rei Assuério, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Atarxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabiel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta, e estava escritas com características aramaicas, na língua aramaica e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Atarxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, aos outros seus companheiros dinaitas, afarsequitas, tarpelitas, afarcistas, arquevistas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas, uns nomes meio estranhos, né? E outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar em Samaria e outros além do Eufrates. Teus servos, né, os homens do Eufrate, e olha bem, eles escreveram, e olha só o conteúdo da carta que eles escreveram ao rei Atarxerxes, falando assim: olha, teus servos, os homens da além do Eufrates, em tal tempo seja conhecido do rei que os judeus que subiram e te vieram a nós em Jerusalém, eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar os muros e restaurarem
eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim, senhor rei, vão causar muito prejuízo a ti. Eles queriam era prejudicar, gente. Prejudicar era a pessoa, por inveja, né, gente? Como se diz, eles ofereceram ajuda para o povo não quis ajuda, então eles resolveram prejudicar. Aí, ainda na carta estava escrito assim, ó: saiba ainda o rei, ó rei, que se aquela cidade retificar, isso eu já falei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe um aviso. Mentira, né? Isso aí é aquelas pessoas que bajuladoras, né? A fim de que se busque, mandou buscar no livro de crônicas. Ainda bem que o livro de crônicas estava escrito o registro das famílias, isso, né? A fim de que busque no livro de crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo qual a cidade foi destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então o rei respondeu a Reum, o comandante Sinzai, o escrivão e seus companheiros e todos mais que habitam em Samaria, como aos restantes que estavam lá. Ele falou: paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Eu ouvi a carta que vocês escreveram. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e montins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho, e não edifiquem naquela cidade, a não ser com autorização minha. Então, quando o rei pegou essa carta, ele já mandou, ele deu uma olhada no livro de crônicas e tudo, conferiu que realmente houve rebelião, e ele foi e mandou parar lá a construção. E ele falou assim, ó: guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano e prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, escrivão de seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus de mão armada, os forçaram a parar com a obra. Eles fizeram a fofoca e depois correram lá para forçar eles parar com a própria obra. Parou, pois, a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado do rei Dario, rei da Pérsia. Esse aqui é o capítulo, foi uma fofoca pronta aí, né, gente? Eles mandaram uma carta. A pessoa, quando quer levantar uma conversa fiada no meio do... causa até morte, né? E aqui, gente, o povo de Deus recusou ajuda, porque eles queriam ajudar. Como eles não puderam ajudar, aí eles mandaram uma carta com conversa fiada pro rei, tá? Aí, aqui, acreditava que a terra de Judá lhes pertencia. A aristocracia de Samaria acreditava que a terra de Judá os pertencia. Assim, ressentiram-se com os judeus fiéis e seu separatismo, que incluía até a recusa de qualquer relacionamento com os irmãos infiéis do seu próprio meio. As perturbações contra aqueles que estavam construindo o templo fizeram por fim com que eles parassem de trabalhar. Eles estavam trabalhando no templo, eles tiveram que parar. E eles pararam aproximadamente
16 anos depois do início do projeto. Era um tempo enorme, né, gente? Mas por causa de conversa fiada, por causa que eles não aceitaram ajuda, gente, eles não pensaram que eles estavam fazendo isso era contra o Deus vivo. Porque muitas vezes se nós levantarmos contra servo de Deus, eu sou serva de Deus, você é servo de Deus. Se alguém levantar contra a sua vida, e não está levantando contra você, está levantando contra Deus. Está levantando contra Deus. É igual o Deus falou uma vez com o rei: essa peleja não é sua, é minha. Eu que vou pelejar por vós. Aprenda a orar antes de brigar. A nossa briga, gente, é no mundo espiritual. Nós temos que levar as nossas lutas para o mundo espiritual. Ore por aquele seu inimigo, tá? Aqui eles tiveram que parar com a obra, por causa que eles mandaram uma carta fofocando, conversando fiado, bajuladora para o rei Dario, né? E aí o capítulo 4 tem 24 versículos que termina assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado do rei Dario, rei da Pérsia. Cessou. Isso acontece, gente. Isso acontece. Crente incomoda, a Bíblia incomoda. Às vezes as pessoas fazem as coisas para pirraçar o servo de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essa luta não é contra nós, é contra Deus. Este é o capítulo 4. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Devemos tomar cuidado, irmãos. Vigiar e orar. Porque o inimigo, Satanás, ele quer isso. Satanás, ele quer fazer você parar de servi-lo. Não pare de servir a Deus. Continue servindo a Deus em nome de Jesus. Amém?